E Oscar decidiu falar sobre sua despedida do São Paulo. O meio-atacante que precisou se aposentar no fim da temporada passada por conta de problemas cardíacos, somente na semana passada rescindiu de forma oficial seu vínculo com o São Paulo. O contrato terminaria em dezembro de 27. E depois de abrir mão de uma boa quantia financeira, assegurando 10 milhões de reais que serão pagos até dezembro do ano que vem, o Oscar disse o seguinte, abre aspas, sempre fui São Paulino, desde pequeno, então é uma relação de muito amor pelo clube. Para mim o São Paulo é um dos maiores times do Brasil e do mundo. É um time pelo qual sempre torci. Vim para cá porque eu torcia muito pelo São Paulo e queria jogar o fim da minha carreira no clube que eu sempre gostei, pelo clube que me revelou e pelo qual tenho um carinho enorme. Isso sem falar da torcida. Sou um torcedor são paulino, então fico muito feliz de estar acabando a carreira por aqui. Só para completar, é importante registrar que, com Oscar e Daniel Alves, o São Paulo terá um custo mensal até o fim do ano de mais ou menos 900 mil reais. São 450 mil reais para um, 400 mil reais para outro. Bastante dinheiro por dois ex-atletas que passaram de forma bem discreta pelo Morumbi. O São Paulo agora começa a olhar para o Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo, para trazê-lo para cá. Para quem não se lembra ou não sabe, estava meio adormecido, o Arboleda meteu o pé e foi embora. E está dando uma discussão tremenda para rescisão contratual. O São Paulo começa já a colocar panos quentes na rescisão do Arboleda. Entendo que o São Paulo tem alguma coisa a esconder, tá? O Arboleda em algum momento teria dito, se ele disser alguma coisa de mim, eu vou falar que eu sei. Então, e o que ele sabe? Qual que é o papo? Nós queremos mais transparência, mais clareza. O São Paulo, num primeiro momento, colocaria uma multa onde o Arboleda ou o próximo time que contratá-lo teria que pagar 100 milhões de euros para o São Paulo, porque o São Paulo não aceita o desaforo do Arboleda ir embora. E isso tá muito certo. É o que o Palmeiras faria com o John Arias, é o que o Flamengo faria com o Pedro, com a Arrascaeta, sabe? Você perde um grande jogador, você vai lá e coloca a multa e fala, daqui não vai sair. Lógico que o Palmeiras não ia aceitar perder o Arias. Claro que o Flamengo não ia aceitar perder o Pedro. Aí o Arrascaeta vai embora e nós vamos aceitar perder do nada. Então o São Paulo coloca a multa rescisória de 100 milhões de euros. E tá perfeito. Aí agora surge que o São Paulo e o Arboleda estão quase chegando num acordo. Realmente o Arboleda deve saber alguma coisa que não pode vazar para ninguém e o São Paulo fica nessa lenga-lenga, dando assim, enganando o São Paulino. Tomara que essa história não se confirme e que o Arboleda realmente fique vinculado ao São Paulo por força contratual e se quiser sair, que pague a multa para não dar exemplo. Amanhã ou depois aí chega assim o Arthur, o Ferreirinha, chega ali o Marcos Antônio e fala, não, tô indo embora. Imagina o Marcos Antônio fala, não, meteu o pé, tô indo embora. Não quero mais jogar aqui, rescinde o contrato, vai para casa dele, volta e acorda no Flamengo. Tá tudo bem? Porque é o Marcos Antônio? Não está tudo bem, o Arboleda tem que servir de exemplo. O Alexander Barbosa, ele tem contrato até o final do ano com o Botafogo. Então o Barbosa, ele tem ali uma chance de assinar um pré-contrato com qualquer clube em 2 meses, menos 2 meses, né? Agora no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato e sai de graça no final do ano. Ele tem 31 anos, 1,93 m, de 8 jogos agora fez um gol e deu 2 assistências. Olha essa ideia, de 8 jogos do Botafogo, o Botafogo tá péssimo, hein? Ele fez um gol e deu 2 assistências, se mostrando aquele grande jogador que nós sempre vimos. O cara é um xerifão do nível daquele Gustavo Gomes, tá? O Arboleda sempre achei ele na bola do nível do Gustavo Gomes, sim, do nível do Jeromel, monstruoso. Só que quando você vê um Kahneman, um Jeromel, um Gustavo Gomes, um Thiago Silva, os caras ganham o jogo ali no puxão do bigode, no puxão de orelha com o juiz. Os caras ganham o jogo chegando pro atacante e intimidando mesmo. Aqui não vai correr, bacana. E o Arboleda nunca teve isso. Ele sempre foi excelente tecnicamente, mas ele nunca teve o perfil de xerifão que o Lugano tinha. Então o Arboleda devia muito nesse ponto. O São Paulo, que é um time sem comando muitas vezes, onde o Rui Costa manda, Belmonte, Casares, essas coisas aí, então você precisa ter um xerifão. O Alexander Barbosa é esse xerifão, baita zagueiro, mas é um baita zagueiro mesmo, um cara que no 1 contra 1 é melhor você driblar bem longe, se for curtinho ali, força, cabeceia, esquece, ele não perde um lance. Então um cara desse vindo pro São Paulo é para você pegar o Dória e falar obrigado, você pegar o Tolói e falar obrigado e manda embora.
sabe? Tem espaço para base? Tem. Mas você coloca uma zaga com Barbosa, Alan Franco e Sabino, você montou o time, bacana. Você tem a melhor zaga do futebol brasileiro disparado. O Alan Franco joga muita bola, o Sabino joga muita bola e tá jogando muito no São Paulo, que o Sabino ele tem um histórico piorzinho, né, antes do São Paulo. No São Paulo, o Sabino, o Alan Franco, mesmo nível, nota 10. E aí você tem um Barbosa, que chegaria passando nota 10 também, é perfeito demais. O São Paulo hoje tá no campo da especulação ainda, tá de olho, tá na sondagem, mas o Botafogo está com uma ótima relação com o São Paulo. O São Paulo mandou o Ferrarese, o Botafogo até não tira espaço do Barbosa, mas é um zagueiro por um zagueiro. O São Paulo trouxe o Arthur meio que na camaradagem, o Botafogo queria se livrar do salário e agora tem o Barbosa, que é a mesma história do Arthur. O Botafogo quer se livrar do salário, o Botafogo não tá bem das pernas e o São Paulo tem, além de uma ótima relação com esse Botafogo de John Textor, o São Paulo também tem a necessidade de repor a ausência de Arboleda. Barbosa é o nome ou não é? Vamos assinar para conta com esse cara aí, trazer ele para cá urgente, mas conversando com o Botafogo para trazê-lo e não criar uma animosidade para facilitarem como fizeram com o Arthur no Ferrarese. É ou não é? Muito bem, Valentim, vamos falar dessa derrota do São Paulo, né? Torcedor hoje está com a cabeça inchada, perdeu para o Vitória no sábado 2-0, com muitos desfalques, é verdade, né? Então o Roger Machado teve alguns desafios, mas um jogo que não dá para falar muita coisa desse São Paulo, né? Ou dá para falar, mas não foi nada bom. Como que caiu essa derrota aí pelos corredores do Morumbi e também da Barra Funda, Valentim? Bem-vindo de volta, viu? Valeu. Só uma coisa, uma série de delitos aqui, né? O celular roubado, o café desperdiçado, não dá assim, né, gente? Pois é. Aí tá vendo, tem que chegar, Valentim, eu vou botar ordem nisso aqui, gente. Aí, Valentim. Daqui a pouco ele já tá mandando em todo mundo aqui. Fui ameaçado. Falando que ia mostrar a foto do meu celular. Pode mostrar, Você já viu a foto do celular do PVC? Não, manda no WhatsApp. Vou mandar no grupo agora. Vou mandar o print no grupo. É um lugar. Aí você vai. Um lugar, gente, vocês querem ir tentando adivinhar? É uma dica por hora, galera do chat. Qual é a foto de. Celular. Como chama essa foto? De descanso? Não? Foto de descanso. Papel, É de papel de descanso. parede. Papel de parede, foto de descanso. Qual é a foto de descanso do celular do PVC? Comecem seus palpites aí, vou lançar na nova enquete. Mas vamos falar dessa derrota, hein, Valentim? Não foi boa pro São Paulo, não. Enquanto ele vai falar, eu vou trocar a foto. Ele vai trocar a foto. Não acredito. Foi difícil, foi um jogo difícil pro São Paulo, né? 2-0 para Vitória não era o resultado esperado, ainda mais considerando que o São Paulo tentava manter o bom momento depois daquela goleada para cima do Cruzeiro, que é uma boa equipe, né? 4-1, São Paulo com o hat-trick do Ferreirinha. Venceu também na Sul-Americana fora de casa, um jogo considerado difícil pelas condições climáticas, enfim. Então, meio que foi um balde de água fria no São Paulo aí, esse jogo no Barradão, perdeu de 2-0. Só que aquilo que a gente conversava fora do ar, né, Luísa? O São Paulo com muitos desfalques, né? E não só desfalques em múltiplas posições, mas em múltiplas posições e titulares. São Paulo estava sem o Sabino, sem Bobadilha. São Paulo não tinha Luciano e Calera, além do Lucas, lógico, que está lesionado já há algum tempo, pode não voltar a jogar até a parada para a Copa. Enfim, então assim, existe uma concepção de que os desfalques dificultaram a situação, mas o São Paulo ainda assim tinha time para jogar melhor do que jogou no Barradão. Dito isso, o Roger Machado, em entrevista pós-jogo, isso aí inclusive gerou certa polêmica entre os torcedores, disse que o São Paulo dominou a partida, que o São Paulo, no primeiro tempo, principalmente, falhou pontualmente nos 2 gols, né, e fato, falhou. Acho que inclusive o PVC até escreveu a coluna dele e citou isso, que o São Paulo falhou em momentos inoportunos, a gente pode falar agora depois da partida, mas a verdade é que o São Paulo fez um bom jogo, né? São Paulo não fez lá uma boa partida contra o Vitória. E, enfim, a questão agora é se Luciano e Calleri vão ter condições para jogar na terça-feira, agora amanhã, contra o O'Higgins pela Sul-Americana. São Paulo, pelo menos no Continental, pode já tentar encaminhar uma classificação para a próxima fase. Vale lembrar, né? A Sul-Americana, só o primeiro avança direto, né, para as oitavas de final. O segundo acaba enfrentando os terceiros colocados dos grupos da Libertadores nos playoffs. Enfim, então são mais jogos no calendário já apertado aí. Isso aí, quero saber já de quem volta para esse jogo, mas ainda falando desse fim de semana e até a tarde que a gente está vendo ali. Pressão de novo, parece que essa pressão nunca vai embora, né? Como se explica essa oscilação do São Paulo? É esse ambiente do São Paulo, o PVC, continua sendo esse ambiente de pressão? Como isso está sendo visto ali dentro? Então, você pega o resumo do... Bom, primeiro que em um mês de Roger Machado são 9 jogos, que é o que está acontecendo, né? 9 jogos em março, 9 jogos em abril, 9 jogos em maio. E aí ele tem 5 vitórias, um empate e 3 derrotas. Se ele tivesse 7 vitórias e 2 derrotas, 7 vitórias e 2 empates, não tinha pressão. A pressão não é só no Roger. A pressão no Roger é diferente porque
a demissão do Crespo foi surpreendente. E a torcida gostava do Crespo, certo ou errado o sentimento do torcedor do São Paulo, a torcida gostava do Crespo. Então a pressão é em cima do Rui Costa. A faca está no pescoço do Rui Costa. Quem o Rui Costa contratou? O Roger. O Roger tem 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Pressão. E aí, Fabíola? Não, Lu, quando eu falei que eu acho que o São Paulo não vai brigar para a parte de cima da tabela, é por causa exatamente de elenco, né? Você vê, tira Luciano, tira Caleri, o Pablo Maia tá fora. E aí o time não tem alternativas para poder compor uma equipe para poder vencer o Vitória, né? Então, Ontem ele foi com o Cauli na armação, Cauli. ontem no fim de semana foi com o Cauli na armação, Ferreira e Arthur pelos lados e o André Silva como referência na frente. E sem um volante, porque ele perdeu o Pablo Maia por lesão e o Bobadilha por lesão. Que eu acho que o Bobadilha fez muita falta. Porque minha concepção, não é uma verdade absoluta de novo, ele não tinha volante. Ele tinha 2 meias como o Danielzinho é o primeiro volante do time, mas o Danielzinho joga com cabeça erguida, olhando para frente, meio Pirlo. Então, quando você tem Danielzinho e Marcos Antônio, você tem uma qualidade de passe gigantesca e uma capacidade de recuperação de bola menor. você perde na marcação, né? Na recomposição. E justifica, Fabíola, esses desfalques justificam a atuação do São Paulo? Então, mostra que é um time que vai brigar por Copa. Para mim é muito claro, assim, o São Paulo sim tem um bom time ali quando jogam os titulares. O Bobadilha deve voltar agora também, né, contra o Rings, o Luciano, o Caleri, já o Valentim vai falar sobre isso. E aí esse time titular, sim, acho que pode brigar por Sul-Americana, pode brigar de repente por uma Copa do Brasil, mas Brasileirão não vai ter perna, Lu, porque não tem substituição. O que o PVC tá rindo, gente? Eu tô pensando, eu tô falando e ele rindo. Tô pensando no adversário do São Paulo de amanhã, que você falou, a gente podia voltar para, né, a gente podia trazer esse time para jogar no Brasil. Só mudava um pouquinho o nome, ia ser O Ring. Horríveis. Não, O Ring. O Ring. Nós estamos nessa pegada. O ringue, entendi. O Nós ringue. estamos nessa pegada do ringue. Vamos pôr onde assistir, então, que vocês vão ver aí o O'Ringues, de São Paulo enfrentando o O'Ringues, Os então. Ringues. Esse jogo já é amanhã, né? Já é jogo em cima de jogo. Amanhã, 7 horas da noite no Morumbis, transmissão ESPN e Disney Plus. Não é horrível, não é O'Ringues aí. Tá vendo como se escreve? Tá ali direitinho na tela pra vocês. Acabou de virar Os Ringues. Os Ringues, pois é. É o time que eliminou o Bahia, lembrando. O Rivers foi na semana passada. São Paulo enfrentou o Boston Rivers. É verdade. Teve isso também, é verdade, é verdade. Mas esse time deu muito trabalho pro Bahia, eliminou o Bahia na Libertadores, tá? É verdade. Ô, Valentim, quem que volta, hein? Caleri, Bobadilha, Luciano, será que esses atletas estarão de volta? Conta pra gente. Ou eles voltam ou eles não voltam. Eu posso dizer isso pra vocês. Mas sim, Vai, a aí tendência é que ou eles volta têm- ou não volta. Tá bom. Pode colocar na tarde aí, André Luciano. Mas a tendência sim é dos dois retornarem, pelo menos, para a partida de terça-feira. A grande questão é se eles vão ter qualidade de jogo, né? Se eles vão ter porte físico, porque estão há mais de uma semana fora. O Caleri, vai lembrar, ele sofreu uma concussão na partida contra o Cruzeiro, ainda no fim de semana passado. E o Luciano está apresentando dores na panturrilha direita. Nenhum dos dois tem lesão por si só, mas o São Paulo trata os dois com muita cautela. Porque é tudo que a gente está falando, né? O São Paulo vai ter aí várias partidas nesses próximos dias, nas próximas semanas, até a parada para a Copa. Então o São Paulo vai tratando com muita cautela aí a gestão de elenco. Até por isso, inclusive foi uma matéria que a gente publicou no fim de semana, alguns outros jogadores vêm ganhando mais espaço. O Rafael Tolói estava encostado com o Crespo, o Wendel não vinha sendo utilizado com o Crespo, até porque sofreu com muitas lesões na temporada passada, Ferreira não vinha sendo utilizado, enfim, o André Silva está agora. São várias peças aí que não estavam no radar do Crespo e que agora voltaram a ser titulares em alguns momentos, agora com o Roger Machado. Isso posto, fato é, o São Paulo precisa do seu trio de ataque, não vai ter, né? Porque o Lucas vai ficar fora muito provavelmente, possivelmente, até perto da parada para a Copa do Mundo. Mas Luciano e Caleri são jogadores importantes, sim, o São Paulo tenta tê-los para amanhã contra o... ia falar Boston Rivers, contra o O'Higgins. Você me confunde. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.